Acho que Marco Aurélio é talvez a pessoa mais fascinante que já viveu. Temos a ideia de que o poder absoluto corrompe absolutamente, mas Marco Aurélio é a exceção a essa regra. Ele não nasceu em uma família real, mas foi escolhido quando jovem, com a mesma idade de Nero e preparado para o poder. E qual é a primeira coisa que ele faz com o poder? Ele o compartilha com seu irmão. Hoje, iremos conversar sobre algumas lições do grande e único Marco Aurélio, o rei filósofo. Se você deseja aprender sobre os grandes princípios e ideias pelos quais esse homem viveu, acho que este vídeo é para você. Minha história favorita sobre a sabedoria de Marco vem durante a devastadora praga antonina, uma pandemia terrível que matou milhões de pessoas, devastou a economia de Roma e deixou as pessoas morrendo nas ruas, com a sensação de que nada poderia melhorar. O que Marco Aurélio fez? Ele caminhou pelo Palácio Imperial e começou a vender itens de luxo, como joias, roupas e móveis, que faziam parte do glamour do imperador. Ele estava enviando uma mensagem clara: eu não vou me colocar em primeiro lugar. Não preciso dessas coisas extravagantes enquanto as pessoas estão lutando. Ele demonstrou que faria as pequenas coisas que fazem a diferença, assim como um CEO que aceita um corte salarial. Em uma economia difícil, é o atleta que renegocia seu contrato para que a equipe possa contratar novas pessoas. É o líder que faz sacrifícios e enfrenta desafios, colocando as pessoas em primeiro lugar, e não seu próprio conforto e necessidades. Essa é a verdadeira grandeza, e é por isso que essa história sobre Marco Aurélio é tão inspiradora. Você não está preso. Eu sei que você pode pensar que está, mas o que os estoicos queriam que você soubesse é que, embora um caminho possa estar bloqueado, outro permanece aberto. O impedimento à ação pode, na verdade, impulsionar a ação. O obstáculo no caminho pode se tornar o próprio caminho. Marco Aurélio não está dizendo que nada pode detê-lo, mas sim que, quando você se depara com um bloqueio, outras opções permanecem disponíveis. Você sempre tem a oportunidade de praticar a virtude e a excelência, ajustando-se de acordo com o que está acontecendo. Não controlamos o que acontece, mas sim como respondemos. É isso que a filosofia estoica ensina. Portanto, sim, um caminho pode estar fechado e uma porta pode se fechar, mas a janela permanece aberta. Se alguém ficar no seu caminho, bloqueando ou impedindo você, e isso certamente pode acontecer, mas ninguém pode impedir que você seja paciente, que pratique o perdão ou que siga uma nova direção. Ninguém pode impedir você de mudar de ideia, tentar algo novo e crescer a partir desse aprendizado. Os estoicos acreditam que ninguém pode nos impedir de nos adaptar, mudar, integrar experiências e transformar obstáculos em novas oportunidades. Assim, é impossível ficar preso, pois sempre mantemos nossa capacidade de escolher e mudar. Sabemos o que precisamos fazer. Temos a informação necessária. O problema é colocá-la em prática. Marco Aurélio realmente diz que você pode ser bom hoje, em vez de adiar para amanhã. Muitas vezes, procrastinamos e dizemos: vou começar a dieta, começar a ler um livro, limpar a casa. Não farei isso hoje, farei amanhã. Se fosse apenas uma questão de informação, ninguém estaria acima do peso. Ninguém seria insalubre, todos teriam o corpo em forma e todos os projetos seriam concluídos. Sabemos como fazer, mas o problema é que não agimos. Se não tomarmos as medidas necessárias, nada sairá do papel, e é por isso que os estoicos enfatizam a importância da disciplina e da ação. No final das contas, tudo se resume à ação. Não é o que você diz ou pensa, mas o que você faz. Que ações você tomará? Que passos você dará? É assim que você realiza as coisas, passo a passo. Apenas dê o primeiro passo. Marco Aurélio diz que ninguém pode impedi-lo.
E é preciso uma quantidade imensa de autoconsciência para perceber o que está nos impedindo. A ansiedade não tem a ver com as circunstâncias externas, mas com o que está dentro de nós. Marco Aurélio aborda isso em Meditações, escrevendo sobre como ele lidou com a ansiedade durante a praga. Ele percebeu que a raiz da ansiedade estava dentro dele mesmo, e isso foi um avanço significativo. Muitas vezes pensamos que estamos estressados e ansiosos devido a fatores externos, como trabalho e família. Mas quando esses fatores são reduzidos, percebemos que a raiz da ansiedade é interna. Marco Aurélio tem uma rotina matinal melhor do que a sua, eu prometo. Ele acorda cedo, mesmo quando não quer, e mesmo quando não é necessário para ele. Ao acordar cedo, Marco Aurélio se levanta e reflete sobre a sua missão. Nós não fomos feitos para ficar debaixo das cobertas, mas para realizar o trabalho de um ser humano. Assim, ele se levanta cedo e se dedica ao seu trabalho. A primeira coisa que faz é sentar-se com seu diário. As meditações de Marco Aurélio sobreviveram ao tempo porque são os pensamentos íntimos do homem mais poderoso do mundo. Ele escreveu esses pensamentos porque acreditava que eles o tornavam melhor. Em seguida, ele se dedicava à sua tarefa mais importante do dia. Marco Aurélio orientava a se concentrar como um romano, como se fosse a última coisa que você faria na vida. Sua rotina matinal o preparava para o sucesso. Ele não enfrentava o dia ao acaso. Sabia que um bom começo é meio caminho andado. Portanto, você deve começar o dia com uma rotina matinal que permita dominar o dia desde o início. Isso é chamado de autodisciplina. Assim, você está aprendendo e se aprimorando, e deve garantir que isso se aplique apenas a si mesmo. Marco Aurélio dizia que devemos ser tolerantes com os outros e rigorosos conosco mesmos. O objetivo é tornar-se um mestre melhor de si mesmo, não ser condescendente, paternalista ou controlador das outras pessoas. A autodisciplina é chamada assim por uma razão. Trata-se da disciplina sobre si mesmo. Você deve deixar que os outros e seus erros sigam seu próprio caminho. Marco Aurélio, na verdade, não era muito fã das pessoas. É impossível ler suas meditações sem perceber isso. Ele inicia suas meditações refletindo sobre o quão frustrantes e desagradáveis podem ser as outras pessoas. Mesmo assim, ele vê a ideia do obstáculo como uma oportunidade para praticar a filosofia que afirma acreditar ser boa. Ele fala sobre como as pessoas podem se tornar obstáculos em nosso caminho, mas que, nesse obstáculo, há uma chance de praticar justiça diante da injustiça, temperança diante da intemperança e coragem quando todos os outros são covardes. Essas ações são recompensadas por sua própria virtude. Para os estoicos, as pessoas podem ser frustrantes e representar um obstáculo. No entanto, como todos os obstáculos, elas também fazem parte do caminho. Esse é um desafio que podemos enfrentar e superar, e podemos nos tornar melhores ao lidar com as dificuldades causadas por outras pessoas. Portanto, não se ressinta. Use essas experiências para se aprimorar. Você está ocupado? Todos estamos. Mas quanto do que fazemos realmente importa? Marco Aurélio nos aconselha a questionar a importância de tudo o que fazemos e dizemos. Isso é essencial, porque a maior parte do que fazemos e dizemos não é realmente essencial. Muitas vezes, fazemos coisas porque as pessoas nos pedem ou porque sempre foi assim. Se descobríssemos que teríamos apenas um dia de vida, continuaríamos fazendo as coisas da mesma forma? Absolutamente não. Quando você se pergunta se algo é essencial, elimina muitas das tarefas desnecessárias. Assim, você passa a se concentrar em fazer menos coisas, mas de forma mais eficaz. É por isso que a pergunta sobre a essencialidade do que fazemos é tão importante. Além disso,
Você deve considerar se está fazendo as coisas da maneira que realmente precisa ser feita. Pergunte-se isso sobre tudo o que faz, diz e pensa. Em relação à filosofia estoica, há 3 conceitos fundamentais. O amor fati, que nos fala a não ver o que acontece como algo que lhe ocorreu, mas como algo que foi escolhido para você. Aceite, abrace e tire proveito disso. Marco Aurélio nos ensina que a vida é frágil e que devemos transformar tudo o que enfrentamos em combustível para nosso crescimento e brilho. O que você faz pelos outros? Marco Aurélio destaca que o verdadeiro valor da vida está no caráter e nas ações em benefício do bem comum. Os estoicos não estudavam essa filosofia para se tornarem melhores sociopatas ou acumular mais riqueza e fama, mas para contribuir de forma positiva para a comunidade e a humanidade. O último conceito que vamos aprender hoje é o memento mori. Lembre-se da sua mortalidade. Como Marco Aurélio enfatiza, deixe que a consciência da brevidade da vida determine suas ações, palavras e pensamentos. A vida é curta, viva cada momento como se fosse o último. Os acontecimentos do mundo nos lembram da fragilidade da vida, e essas são 3 lições importantes da filosofia estoica que você pode aplicar imediatamente. Se você deseja aprender mais sobre a filosofia estoica, inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.